Dólar iene semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um comentário semanal ao dólar iene. Isto numa semana em que o dólar iene começa aqui a negociar em máximos em torno dos 148, 149, depois de uma semana fortemente agressiva no movimento ascendente do dólar iene na semana passada, que trouxe o dólar iene de cerca de 142 até cerca de 149, com duas razões deram o principal ímpeto a isto. Primeiro, um novo primeiro-ministro, Ishiba, um pouco mais dovish do que o esperado pelo mercado. Tivemos-lo como um OC dentro do espectro político de política monetária, em que estava bastante alinhado com o Banco do Japão em subidas de taxa de juros, mas como vimos já anteriormente, no final da semana passada, começou, no final de há 2 semanas, começou a ter um discurso bastante mais dovish. Esse discurso manteve-se durante a semana passada, o que começou logo nos primeiros dias da semana a dar aqui assim algum ímpeto ao dólar iene. Por outro lado, e para mim a principal razão para tal movimento tão agressivo foi de facto esta subida do spread entre os 2 anos dólar e os 2 anos iene, ou seja, as yields obrigacionistas a 2 anos, o diferencial de taxas entre os 2 anos do dólar e os 2 anos do iene aumentaram bastante. Como vemos, isto é um gráfico diário, cada vela é um dia e portanto tivemos aqui assim um ganho em termos do spread entre um e outro yield nos 2 anos, a vir de à volta dos 3,10 para os 3,50, 3,60. Ora, esta variação em favor do dólar foi bem espelhada aqui neste movimento bastante agressivo do dólar iene. Obviamente que também a contribuir para isso tivemos os dados norte-americanos, todos eles a semana passada bastante bons para o dólar, bastante bons para a economia norte-americana e colocar expectativas relativamente a cortes de taxa de juros a baixar um pouco. O mercado estava à espera de 50 pontos já em princípio de novembro, agora já está à espera de 0,25, estava à espera de 75 pontos no mínimo até ao final do ano, neste momento está alinhado com o Fed para os 50 pontos. Ora, isto acabou também por dar aqui assim algum impulso ao próprio dólar, quando os non-farm payrolls na sexta-feira saíram a 254 mil, quando se esperava cerca de 145, 150 mil, a taxa de desemprego também a cair, não houve nada, digamos, que não impulsionasse o dólar a subir e, obviamente, se tínhamos já um iene em queda de alguma forma, por causa do tal aproximação política que eu referi anteriormente. Agora, depois com os ganhos do dólar, digamos, alavancou ainda muito mais este movimento. Esta semana vai ser bastante mais calma, vamos ter no Japão, praticamente não temos grandes indicadores que façam um impacto muito grande aqui no nosso dólar iene. Nos Estados Unidos vamos ter a inflação, os dados da inflação são bastante menos importantes do que os dados do mercado de trabalho, pelo que acredito que também não vai haver aqui uma grande revolução, passa a expressão, em termos de dólar iene nesse aspecto. Creio que vamos ter aqui algum trade técnico e creio que o mercado vai continuar a olhar ainda para outra situação, que são as eleições antecipadas no Japão para 27 de outubro, e até lá eu antevejo que poderemos ter aqui assim continuação de perdas no iene, ou seja, a favorecer a continuação deste movimento ascendente no dólar iene. De qualquer das formas, o que vemos aqui para já, isto olhando para este gráfico, neste gráfico uma semana, o que eu vejo um RSI a continuar a estar com um momento negativo, portanto a favorecer a tendência principal, a tendência descendente. O mesmo acontecendo com o MACD, que continua abaixo de zero, apesar de e a linha de MACD abaixo da linha de sinal.
apesar de ter vindo aqui a recuperar já alguma coisa, ele continua assim e, portanto, o que eu aqui posso, inclusive, verificar é que, a meu ver, este máximo já feito esta semana, à volta dos 149,12, precisa de ser ultrapassado. Eu diria que precisávamos de ultrapassar este máximo aqui a 149,12 para vermos então, e eu acredito que isso ainda possa acontecer, aqui um teste, aqui a tal linha de tendência ascendente que foi quebrada aqui há umas semanas atrás, há um mês atrás aproximadamente, e um teste à média móvel das 21 semanas, média móvel essa que se encontra ali à volta dos 151, ligeiramente acima de 151, isto numa altura ao mesmo tempo que temos este Fibonacci aqui e nos 50%, este 50% do Fibonacci está nos 150, 75, portanto aquela área que eu já referi na semana passada à volta dos 150 continua a ser a minha área preferida neste momento ainda para continuar. Mas para isso precisamos de ver os tais, e vou apagar isto para consigamos ver melhor, precisamos de ver este máximo a 149,12 ultrapassado, este máximo já feito hoje logo no início, para então termos isso. Caso isso não aconteça e caso volte aqui abaixo destes tais 38,2% de Fibonacci, deste movimento que trouxe o preço desde os máximos do ano até aos mínimos do ano. Portanto, se virmos se estes 38,2 voltarem a ser, não forem ultrapassados, não forem quebrados, ele fechou a semana passada acima, mas agora precisamos de uma confirmação, vamos ver se isso acontece. Não acontecendo, então vamos privilegiar novamente o movimento descendente do euro-dólar. Que quando vemos o gráfico diário, já agora esta linha de tendência descendente foi quebrada completamente e, portanto, vamos retirá-la daqui. Já agora, como curiosidade, vejamos este movimento aqui, continua a dizer este round bottom, temos aqui assim, se repararem, está parecido quase com este fundo aqui assim no spread dos 2 anos dólar-yen, e portanto isto para realçar aquilo que eu referi em termos da importância daquele spread entre os 2 anos dólar e os 2 anos yen. O preço... O preço, vamos retirar isto para já daqui, o preço está aqui assim a testar os tais 38,2% de Fibonacci, o tal que tínhamos referido ali atrás, desde os máximos do ano até ao mínimo, até ao recente mínimo, e portanto o romper, para mim, continuo a dizer, precisamos partir este máximo aqui à volta dos 149, ligeiramente acima de 149, o preço neste momento encontra-se a 148, portanto aqui a 149,12 precisa de ser ultrapassado então para virmos testar, e neste caso temos a tal média móvel dos 200 dias nos 151,80, eu creio que não chegamos lá, a tal situação que eu falo aqui assim dos 50%, os tais 150, 75, de qualquer das formas, esta área, mais uma vez, será aquela área que eu privilegio como uma área possível de ser atingida antes de voltarem, tal como eu já disse anteriormente, antes de voltarem os vendedores de dólar-yen, provavelmente que vamos estar nesta área de levar novamente o preço a retomar a sua tendência descendente. Contrariamente ao que vimos no gráfico semanal, o gráfico diário dá-nos um momentum positivo tanto no RSI como no MACD. No entanto, o que nós podemos ver é que, por exemplo, ele está a retroceder aqui um pouco quando tocou na linha de sobrecompra aqui no gráfico diário, no RSI. No mais curto prazo, agora, digamos, para esta semana, o que eu diria, eu tal como vos disse, como comecei por dizer, acredito que seja uma semana bastante mais calma, não tenha este tipo de volatilidade, nem este tipo de volatilidade. Já agora, este foi a caixa de preço que eu coloquei na semana passada, há uma semana atrás, ele foi praticamente cumprido, acabou por terminar tal como eu dava de preferência em alta,
mas poderemos ter agora aqui assim uma pequena correção deste movimento e ao mesmo tempo, tal como eu disse, vamos ter aqui um trade mais técnico em que vamos provavelmente ter bastante menos volatilidade. Eu acredito, e agora acredito em algo deste género para esta semana que está agora a abrir, ou seja, a possibilidade de vermos aqui assim alguma correção. Essa correção poderá vir até este último mínimo, ou seja, eu continuo a privilegiar neste momento a continuação desta correção e com a tendência do mais curto prazo ascendente no dólar iene. Obviamente que isto não é só, não tem uma linha reta. Admito que haja a probabilidade de virmos testar estes níveis assim, este nível aqui, este mínimo, que está aqui à volta dos 146, ligeiramente abaixo, 145,95, antes de voltar. O preço está nos 148, como eu digo, mas provavelmente podemos ter aqui assim algo deste género no dólar iene, isto considerando que o dólar continua bastante suportado, nem que mais não seja por tensões no Médio Oriente, com a expectativa do corte de taxas de juros a cair uma vez mais, como eu disse, as yields a continuarem a aumentar, temos yields a 10 anos acima dos 4%, temos yields a 2 anos acima dos 4%, portanto tudo isso acaba por dar aqui assim algum ímpeto ao próprio dólar e por outro lado o mercado continua algo à espera das tais eleições antecipadas. Em princípio não haverá nenhum problema e o partido do governo continuará a ganhar e sem qualquer crise política, digamos assim, mas ainda assim dá aqui algum arrefecimento ao iene em que poderá continuar então a tal correção, mas como eu digo, eu privilegio que possa primeiro haver uma pequena correção em baixa para vir até aqui aos 146 antes de voltar e testarmos então os tais 150, 151 que eu referi aqui assim nestes níveis da média móvel 200 dias e abaixo ou na média móvel na linha de tendência ascendente para ser retestada e na média móvel das 21 semanas que referi antes. Como sempre, já sabem que isto é apenas a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento, mas é a minha forma de ver o mercado e de ver como se poderá seguir aqui assim o dólar iene nos próximos dias. Bom, para hoje é tudo. Desejo a todos bons negócios, uma ótima semana e para a próxima semana cá estarei com mais um comentário semanal ao dólar iene. Até lá!